Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssen Abac, bom dia a você que está ouvindo e assistindo a gente. Comecemos com a atualização dos números do coronavírus no país. O coronavírus que até agora já deixou mais de 16 mil mortos no Brasil, de acordo com os últimos dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde. São 241 mil infectados e desse total 94 mil recuperados. Dá um índice de 39% de curados, mas que vem caindo, estava acima dos 40% e vem caindo já desde meados da semana passada. E no meio dessa crise toda, o Ministério da Saúde não tem um ministro titular desde sexta-feira, quando pediu demissão Nelson Teich, em meio a controvérsias com o presidente Jair Bolsonaro sobre isolamento social e o uso da cloroquina, que o presidente quer uma liberação de um protocolo do uso da cloroquina até mesmo para casos leves. E estaria, segundo o noticiário de Brasília, negociando para que isso fosse assinado pelo ministro interino, que por enquanto é o general Eduardo Pazuello. A gente acompanha tudo isso em tempo real na cobertura da pandemia de coronavírus. E o rodízio tradicional, aquele que funciona nos horários de pico, para um rodízio de placas, inclusive, voltou a vigorar aqui em São Paulo. O prefeito Bruno Covas anunciou que esse rodízio ampliado, mais restrito, que a gente chamava de mega rodízio, não surtiu efeito por aqui. A taxa de isolamento da cidade permaneceu praticamente inalterada, uma média de 48% nos últimos dias. Com o novo decreto, o rodízio, então, volta a restringir a circulação de veículos de acordo com o final da placa de dia de semana, apenas no centro expandido, né, e nos horários de pico, como era realizado anteriormente. Sobre o lockdown, o prefeito Bruno Covas transferiu essa decisão ao governo de São Paulo. Ao Estadão, o próprio governador João Dória já afirmou que ele será decretado se o Comitê Estadual de Saúde julgar necessário, né, para conter o número de casos de Covid-19. Ao mesmo tempo, especialistas ouvidos pelo Estadão dão o lockdown como inevitável por aqui, justamente para evitar o colapso no sistema de saúde. E tem mais combustível na crise política. Bom, espera-se primeiro para as próximas horas uma definição do ministro Celso de Mello sobre a divulgação total ou parcial daquele vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, que serviu de base para as acusações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro de tentativa de interferência política do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. E neste fim de semana surgiram novas denúncias, desta vez do empresário carioca Paulo Marinho. Em declarações dadas ao jornal Folha de São Paulo, ele disse que Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, hoje senador, em 2018, ainda como deputado estadual no Rio de Janeiro, recebeu informações de um vazamento, né, de uma operação da Polícia Federal, Operação Furna da Onça, que mirou em deputados lá da Assembleia do Rio, e que, no fim das contas, redundou em descobertas em relação ao Fabrício Queiroz, ex-assessor do gabinete de Flávio Bolsonaro. Fabrício Queiroz, que teve esse caso todo revelado no final de 2018 com exclusividade pelo Estadão. Diante dessas novidades todas trazidas por Paulo Marinho, ex-aliado de Jair Bolsonaro na campanha eleitoral, a Procuradoria-Geral da República determinou à Polícia Federal que ouça o empresário numa apuração sobre esse suposto vazamento. A gente acompanha esse caso. A demora do presidente Jair Bolsonaro em sancionar a lei que congela os salários dos servidores públicos tem dado um precioso tempo para a aprovação de novos reajustes pelos governos estaduais ao funcionalismo. É bom lembrar que esse congelamento era uma exigência da equipe econômica para aquele repasse de 60 bilhões de reais para estados e municípios enfrentarem a Covid-19. E depois de aumentos para as polícias do Distrito Federal, agora estados do Mato Grosso e Paraíba também aprovaram reajustes e gratificações aproveitando esse timing. Num desses casos, a remuneração de um cargo comissionado dobrou de R$6 mil para mais de R$12 mil. E tem mais estados entrando nessa fila para promover aumento até o veto do presidente Bolsonaro, que não há previsão de acontecer. Enquanto isso, e diante da negociação avançada com o bloco parlamentar conhecido como Centrão, o presidente Bolsonaro foi obrigado a mudar o tom daquele discurso de manifestação favorável ao seu governo realizada na Praça dos Três Poderes em Brasília no domingo. Dessa vez, houve um cuidado até mesmo dos seguranças, né, do Palácio do Planalto para
evitar aquelas faixas com mensagens antidemocráticas. E mesmo assim, vários apoiadores seguraram cartazes e faixas em defesa do fechamento do Congresso, do Supremo, na esplanada dos ministérios. No futebol, um dos destaques é a volta do campeonato alemão. Foi nesse fim de semana, depois da suspensão por causa da pandemia de coronavírus. Aos poucos, algumas atividades estão de volta na Alemanha, entre elas o futebol, mas com novos protocolos. Por exemplo, ninguém no estádio, não tem público, estádios vazios. Só que a primeira rodada, depois da pandemia, teve já beijos e abraços em comemorações de gols. Fato que fez o governo da Baviera pedir à Federação Alemã, a Liga de Futebol da Alemanha, que observe e recomende aos jogadores que observem de maneira mais rígida esses protocolos de distanciamento. Então, no sábado e no domingo, beijinhos e abraços em comemorações de gols no campeonato alemão. Falemos também sobre Kaká Diegues, que completou 5 anos sem filmar, e nem nos duros tempos da ditadura militar o diretor ficou tanto tempo sem dirigir, mas ele não está parado. Em pleno período de quarentena, o diretor prepara um retorno, já tem roteiros, parceiros, tudo pronto para filmar. Amanhã, inclusive, ele completa 80 anos e numa entrevista ao Estadão, o autor de Chica da Silva, Orfeu, 5 vezes Favela e O Grande Circo Místico fala sobre o retorno também em tempos de coronavírus. Estes e outros assuntos você acompanha nesta segunda-feira nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Boa semana.